Olá, meu nome é Hilário Bock Júnior, advogado previdenciário e especialista em planejamento de aposentadorias. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Congresso Online Brasileiro de Contabilidade para estar aqui hoje com vocês falando sobre um tema muito importante, relevante e atual: a reforma da Previdência Social e também sobre os direitos adquiridos e as regras de transição. Desde quando nossa Constituição Federal foi aprovada em 1988, foram centenas de alterações nas regras da Previdência. Emendas constitucionais, leis, decretos, medidas provisórias, portarias, instruções normativas do INSS, e tudo isso deixa as pessoas de cabelo em pé. Elas não sabem como fazer um planejamento de aposentadoria e muitas vezes se socorre de profissionais, como contadores, advogados, especialistas em previdência. E aí então vem aquelas perguntas: requerer uma aposentadoria com pontos, sem pontos, integral, proporcional? Como eu faço um planejamento previdenciário adequado para manter o padrão de vida no futuro? Uma previdência pública, uma previdência privada? Enfim, qual é o caminho que eu devo tomar para ter um planejamento previdenciário adequado? É sobre isso que nós vamos falar e também das dificuldades que todos os profissionais, inclusive contadores, têm na hora de definir para o cliente o que ele deve fazer em termos de aposentadoria. Mas tem uma coisa que é fundamental para gerar direitos: é a questão da contribuição. Nenhum benefício da Previdência Social pode ser criado, majorado ou estendido, esse é o princípio da contrapartida, sem a correspondente fonte de custeio. É por isso que tem que contribuir para ter direito à aposentadoria. E muitas vezes a pessoa deixou de contribuir no passado e quer recuperar o tempo de serviço no presente. E aí então, qual é o caminho que ela tem? Ela tem como recuperar o tempo de serviço do passado que não foi documentado? Nós temos duas regras e nós podemos aplicar essas regras levando em consideração dois grupos de pessoas: aquelas que trabalham como empregadas e aquelas que trabalham por conta própria. E aí então a gente define como deve ser feito o reconhecimento de tempo de serviço. Em primeiro lugar, no INSS, você não pode simplesmente ir lá e pagar as contribuições. É preciso, primeiro, comprovar que houve um trabalho para que então possa ser feita a contribuição da Previdência Social. Para isso existem vários instrumentos. Uma reclamação trabalhista, no próprio INSS tem a justificação administrativa ou até mesmo um processo judicial, uma ação declaratória ou condenatória, uma justificação judicial lá no Poder Judiciário para comprovar que houve o trabalho. E aí então a pessoa pode recuperar o tempo de serviço. Se a pessoa é empregada, ela pode recuperar o tempo de serviço e não precisa indenizar as contribuições da Previdência. Isto porque a responsabilidade pelo pagamento da contribuição do empregado era do empregador. E o INSS não pode reclamar, porque ele tinha a obrigação de fiscalizar. E se o tempo de serviço não foi computado, é porque de fato não houve fiscalização. Então, neste momento, o segurado empregado pode conseguir comprovar as suas atividades e, ao mesmo tempo, não ter que pagar nada, nem o empregador. Porque se passou mais de 5 anos, o INSS não pode cobrar a empresa das contribuições que ele não fez para o empregado. As regras são as mesmas para o trabalhador autônomo, o contribuinte individual, ou melhor, aquela pessoa que contribui por conta própria. Neste caso, ele pode comprovar também as atividades que ele desenvolveu e reconhecer o tempo na Previdência Social, para todos os fins. Cuidado com a questão da carência, porque algumas contribuições em atraso não valem como carência, como por exemplo na aposentadoria por idade, que é a maioria das pessoas que querem indenizar e ter um benefício aí antecipado. Mas o contribuinte individual tem que indenizar as contribuições previdenciárias para fazer valer o tempo de serviço que foi recuperado por intermédio da Justiça ou até mesmo administrativamente no INSS.
A segunda questão é a gente saber já sobre os benefícios programáveis. Se a pessoa é contribuinte da Previdência Social, então ela passa a ter direitos. Ela é passível de direitos, já que a obrigação dela foi cumprida, que é de contribuir, que é o princípio da contrapartida, que sem nenhuma contribuição não tem direito a benefícios. E aí então nós temos o benefício que é bem perseguido pelas pessoas, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Homens se aposentam com 35 anos de contribuição, independentemente da idade mínima. As mulheres se aposentam com 30 anos de contribuição e também não têm idade mínima. É certo que a aposentadoria com idade baixas tem o fator previdenciário e isso reduz o valor do benefício. Nós vamos falar já sobre isso. O que eu quero exaltar agora é que existem aposentadorias com tempo reduzido. Aposentadorias por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem uma deficiência leve, moderada ou grave, decorrente de alguma deficiência intelectual, mental, sensorial ou física. Neste caso, a pessoa pode se aposentar 10 anos antes, 6 anos antes ou 2 anos antes, dependendo do grau de deficiência que ela possui. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência leve reduz em 2 anos a aposentadoria. Uma pessoa que tem uma deficiência moderada reduz em 6 anos o tempo de serviço de contribuição para a aposentadoria. E aquela pessoa que tem uma deficiência grave reduz em até 10 anos o tempo de contribuição. Lembrando que tem que ter esta incapacidade durante todo esse período. Mas pessoas que adquiriram uma dependência, passaram a ser uma pessoa com dependência, durante o período contributivo, pode fazer uma regra de conversão para ter direito a estas aposentadorias. Este é o benefício programável de aposentadoria por tempo de contribuição, que pode ser concedido com e sem fator previdenciário. Mas existem aqui situações em que a aposentadoria pode ser concedida sempre sem o fator previdenciário, que é aquela regra de pontos, né? A regra de pontos permite que a pessoa tenha direito à aposentadoria sem o fator previdenciário. E detalhe, a pessoa com deficiência também não tem aplicação do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria. E aqui a gente tem que somar idade mínima, que é 60 anos, ou 55 anos para a mulher. Mas não é bem assim não, porque olha só. Em primeiro lugar, quais são as regras para ter direito à aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário? Primeiro, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. Essa questão da pontuação de 85 e 95 pontos não pode ser aberta com 34 anos de contribuição para o homem. Ele tem que ter 35 e a mulher tem que ter 30. E aí soma-se a idade. Então, o homem, por exemplo, com 35 anos, 35 pontos, 60 anos de idade, 60 pontos, teria então 95. Olha só, se o homem tem 36 anos de contribuição, ele pode reduzir a idade para 59, mas não pode fazer o contrário, ter 61 anos de idade e 34 anos de contribuição. E aí, então, esta aposentadoria gera, então, um benefício sem fator previdenciário. E a mesma regra a gente aplica para as mulheres. Lembrando que essa questão da pontuação hoje é 85-95. A partir de 2018 vai ser 86-96, a partir de 2020 vai ser 87-97 e assim por diante. E toda vez que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, essa pontuação também será aumentada. Bom, nós falamos da aposentadoria por tempo de contribuição, com e sem fator previdenciário, e agora nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade. A situação mais recorrente e que a gente vê todos os dias é aquela pessoa que chega e diz: olha, eu tenho 65 anos, eu quero me aposentar. Ou uma mulher que diz: eu tenho 60 anos e eu quero me aposentar. Mas a pergunta que você faz é: você já contribuiu para a Previdência Social? E a pessoa às vezes diz: não, eu não paguei a Previdência, mas eu tenho a idade mínima. Não adianta. Tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade.
Para as pessoas que trabalham na lavoura, o tempo de contribuição é menor, ou melhor, a idade mínima é menor, em 5 anos. Mulheres se aposentam com 55 anos e homens se aposentam com 60. A discussão sobre a questão de somatória de tempo de serviço urbano e rural é possível, mas aí o rural perde a possibilidade de ter, então, a aposentadoria com tempo reduzido. 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, no que nós chamamos de aposentadoria por idade híbrida, porque soma tempo de serviço urbano e tempo de serviço rural. Mas também tem aqui a aposentadoria da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência leve, moderada ou grave, e aqui não tem grau. Não importa qual é o grau de deficiência da pessoa, ela sempre vai ter uma redução na aposentadoria de 5 anos. Então, um homem que tem uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, surdo, mudo, cego, esta pessoa pode ter uma aposentadoria com tempo reduzido de até 5 anos. Então, o homem de 65 cai para 60 anos e a mulher de 60 cai para 55 anos. Muitas vezes acontece das pessoas, eu vou repetir, pagar contribuições em atraso para antecipar a aposentadoria por idade. As contribuições em atraso não são computadas para efeito de carência. Por isso, muito cuidado na hora de recuperação de tempo de serviço para que ele sirva como carência na aposentadoria por idade. Óbvio que isso não se aplica ao contribuinte individual que presta serviço para pessoas jurídicas a partir de 2003 e também não se aplica também para o trabalhador empregado, porque mesmo que haja as contribuições em atraso, ele computa também essas contribuições para fins de carência. Bom, a partir daí, então, a gente passa a pensar numa aposentadoria que é muito perseguida pelas pessoas, justamente porque não tem aplicação do fator previdenciário e acontece antes, que é a questão da aposentadoria especial. Todas aquelas pessoas que exercem atividades que colocam em risco a saúde, a integridade física, podem ter direito a uma aposentadoria com 15, 20 ou 25 anos de trabalho, desde que comprova que realmente essas atividades são especiais. Normalmente são aquelas pessoas que exercem trabalho insalubre, perigoso e penoso, expostas a agentes químicos, físicos e biológicos ou até o concurso de agentes. E neste caso, a aposentadoria especial passa a ser concedida. Não tem idade mínima. E olha só esse exemplo. Uma pessoa que começou a trabalhar com 20 anos, uma enfermeira, por exemplo, com 45 anos já pode se aposentar. Por isso, esta é uma das espécies de aposentadoria que estão aí em vias de revisão. Então, esta aposentadoria especial com tempo reduzido, ela é perseguida porque não só as pessoas se aposentam antes, como também porque nesta aposentadoria não tem a aplicação do fator previdenciário. Mas tem um detalhe, muitas pessoas não sabem que quando você tem uma aposentadoria especial, a pessoa não pode continuar exercendo as atividades que coloquem em risco a saúde e a integridade física. É óbvio que existe uma série de situações que podem ser estudadas e garantir que uma pessoa continue exercendo uma atividade especial, mesmo aposentadas. Existem discussões, existem ações diretas de inconstitucionalidade e muitas decisões judiciais que estão garantindo que as pessoas continuem aposentadas e exercendo atividades especiais em razão de um princípio constitucional do valor social do trabalho, de que a pessoa não pode ser impedida de exercer uma atividade profissional. Então é importante saber que existem limites para esta aposentadoria especial. E como conseguir este benefício? Quais são os documentos necessários para que você possa solicitar a aposentadoria especial? Vamos dividir em 2 grupos de pessoas. Quando a pessoa é empregada, ela tem que solicitar na empresa um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário. Neste documento consta todas as condições em que a pessoa trabalhou, os períodos, os ambientes em que ela trabalhou e automaticamente servem para comprovar que a atividade é de risco.
Com base nele, ela consegue alcançar o direito à aposentadoria especial. Muitas vezes, as empresas não fornecem esses documentos de forma adequada. Então, ele pode ser emitido, por exemplo, de 3 formas, ou não ser emitido. O primeiro deles é quando a empresa não fornece o documento. O segundo é quando a empresa fornece, mas fornece certo ou fornece errado. Quando a empresa fornece errado o documento ou não fornece, o caminho é o segurado pedir esclarecimentos na empresa para que ela possa, então, emitir o documento com qualidade. Mas se isso não acontecer, normalmente o empregado tem que ajuizar em relação ao empregador um processo trabalhista pedindo a emissão do documento ou a correção do documento emitido de forma inadequada. Quando ele é expedido de forma adequada e resolve o problema do segurado na Previdência, aí então não tem o que se preocupar, porque o benefício será concedido de forma correta. Mas muitas vezes a gente percebe que existem contadores que têm clientes, como por exemplo dentistas, médicos, e que não têm o PPP. São profissionais liberais, trabalham por conta própria e precisam então documentar que o exercício da atividade é especial. E para isso existe um documento chamado LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, que só pode ser feito por um engenheiro ou um médico de segurança do trabalho. E pode ser contratado, sim, um médico particular ou um engenheiro particular para a realização deste laudo. Obviamente, existem algumas instruções para que isso seja feito. Lá na Instrução Normativa número 77 do INSS, tem o caminho de como deve ser feito o documento para que ele tenha validade perante a Previdência Social. Bom, essas são as linhas e diretrizes que podem servir a ajudar as pessoas a ter os benefícios programáveis. Mas aí chegou a hora de calcular o valor do benefício. Como os benefícios são calculados? Muitas pessoas, eu sei que isso não acontece com os contadores, são pessoas que estão totalmente informadas e todos os dias estão de acordo com a legislação previdenciária, executando sua atividade profissional, mas muitos segurados ainda têm dúvida de como é calculado o valor da aposentadoria. Até 1999, tinha uma regra que dizia que a aposentadoria devia ser calculada com base nas últimas 36 contribuições. E aí o que as pessoas faziam? Elas pagavam a contribuição previdenciária sobre o salário mínimo, um valor pequeno, e nos últimos 3 anos que antecediam a aposentadoria, elas iam lá, aumentavam as contribuições e tinham uma aposentadoria calculada com base nas contribuições altas. Normalmente, pelo teto. É lógico que isso mina os cofres da Previdência Social. É óbvio que isso facilita aquelas pessoas que têm mais renda calcular o valor do benefício e dificulta aquelas pessoas de menor potencial aquisitivo de ter um benefício adequado. Então, em 1999, a Lei 9.876 veio e falou assim, não, a partir de agora, as regras para a concessão da aposentadoria, principalmente no cálculo, serão outras. Todas as pessoas que forem se aposentar daqui para frente, se a pessoa se filiou na Previdência a partir de 99, todas as contribuições entrarão no cálculo da aposentadoria. Mas aquelas pessoas que já estavam contribuindo para a Previdência Social antes de 1999 terão uma forma de cálculo diferente, que a gente chama de PBC, Período Base de Cálculo, que vai desde julho de 1994 até a data do início do benefício, que é quando o segurado vai lá e solicita a aposentadoria dele. Dentro deste período todo de contribuições, é muito tempo, olha só, 94, 2004, 2014 são 20 anos, para 2017 são 23 anos de contribuição. É óbvio que o trabalhador teve momentos em que ele teve contribuições baixas. Estava desempregado, então teve que pagar uma contribuição como segurado facultativo, teve um emprego que não era aquilo que ele queria, ficou afastado pelo INSS recebendo auxílio-doença. Situações como esta foram previstas na lei. E aí ela disse, então, que o segurado poderia fazer a exclusão
de 20% das menores contribuições para encontrar a média salarial, de modo que o cálculo do valor da aposentadoria deve considerar 80% das maiores contribuições de todo o período base de cálculo, que vai de julho de 94 até a data do início do benefício. E tem um detalhe, tem muitas pessoas que têm poucas contribuições nesse período. E aí, então, o valor do benefício reduz, porque se tiver menos 60% do período contributivo, o divisor da concessão do benefício será menor. Então é importante que as pessoas façam uma simulação de cálculo antes de requerer a aposentadoria para não ter surpresa. Mas também, se requerer e não quiser receber, basta que não receba o fundo de garantia, o PIS/PASEP e o próprio benefício, ela pode desistir da aposentadoria que foi concedida. Mas muitas vezes isso não vale a pena. A pessoa tem que estar ciente do que ela quer, tem que estar de acordo com a legislação, planejado tudo que pode ser planejado para que tenha um benefício adequado. E a partir daí, nós temos a aplicação de índices percentuais de alguns benefícios, por exemplo, 50% do salário de benefício para o benefício de auxílio acidente, 91% para os benefícios de auxílio doença, 70% mais 1% por ano comprovado de atividade profissional para as aposentadorias por idade, 100% no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, com ou sem o fator previdenciário. E aqui também nós temos outras situações que são as novas regras da Previdência que estão previstas na proposta de reforma da Previdência Social, que ainda não foi aprovada, que é de 51% mais 1% por ano completo de atividade profissional. Daí porque se está dizendo que as pessoas terão aposentadoria integral somente com 49 anos de contribuição, porque 49 anos de contribuição mais 51%, que é a base de cálculo da legislação que está prevista para ser aprovada, o texto básico está no Congresso Nacional, aí nós teríamos então 100% do benefício somente com 49 anos de contribuição. Então é importante que as pessoas fiquem atentas não só para as regras que estão valendo, como também para aquelas outras regras, porque eu fiz alguns cálculos e olha só que curioso. Pessoas que podem se aposentar hoje com o fator previdenciário, se contribuírem 2, 3, 4 anos depois da reforma da Previdência, se for aprovada do jeito que ela está, poderão ter benefícios maiores do que teriam na legislação atual, exceto se não tiver aplicação do fator previdenciário. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso. E vamos falar um pouco sobre essa questão do fator previdenciário. O fator previdenciário é um fator, como o próprio nome diz, que aplica algumas variantes, né? Como, por exemplo, a idade mínima, a expectativa de sobrevida, que é a expectativa de vida, temos também o tempo de contribuição e uma alíquota constante de 31%. A partir destes elementos, então, se compõe o fator previdenciário. Mas em síntese, né, para a gente não entrar muito nessa louca matemática, né, que também é um cálculo atuarial, nós podemos ter a seguinte regra, olha só, quanto maior a idade da pessoa, menor é a expectativa de vida dela. Se a expectativa de vida é baixa, ela vai receber o benefício durante menos tempo, por isso o valor do benefício vai ser maior, porque o fator previdenciário também será maior. E aquelas pessoas que têm uma idade baixa terão uma expectativa de vida alta, receberão o benefício por mais tempo e por isso o valor do benefício tem que ser menor. Eu não concordo com isso, não concordo com o fator previdenciário, mas é a regra que está aí. Bom, e aí então? Como é que fica essa situação? Porque o pensamento normal das pessoas é, ora, se eu esperar um ano para requerer a minha aposentadoria, eu vou ter um valor de benefício maior, porque daqui a um ano eu vou estar um ano mais velho. Daqui a um ano terei mais um ano de contribuição e certamente minha expectativa de vida será menor, logo meu benefício será maior. Esse cálculo é certo, não tem como nós discutirmos que nominalmente isso gera um valor no benefício a maior. Mas olha só o que acontece. Vamos pensar
levando em consideração num exemplo de uma pessoa que teria hoje uma aposentadoria de R$1.000. Esta pessoa com aposentadoria de R$1.000 poderia então estar recebendo este benefício, mas ela prefere esperar um pouco mais. É lógico, esse cálculo é apenas exemplificativo, tem algumas variações, mas serve de exemplo a gente mostrar como que funciona essa questão da aposentadoria. Requerer agora, não requerer agora, esperar um pouco ou então ver o que acontece. E olha só, desde quando foi aprovado o fator previdenciário, em 1999, de um ano para o outro, nenhuma aposentadoria aumentou mais do que 3%. Vamos colocar aqui 5%. Se essa pessoa esperar um ano para receber o benefício, ela terá um benefício não de R$1.000, mas de R$1.050. Um aumento nominal de R$50 na aposentadoria depois de um ano. Mas ela prefere então dizer o seguinte: não, eu não vou esperar, eu vou esperar, eu quero uma aposentadoria R$50 a mais daqui a um ano. Só que ela vai contribuindo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chega em dezembro, que a aposentadoria seria maior, aí vem o IBGE e diz qual é a nova tábua de mortalidade do brasileiro. E todo aquele esforço para chegar numa aposentadoria maior acaba sendo anulado, mitigado, reduzido em razão da nova expectativa de vida do brasileiro. E aí então essa pessoa simplesmente não tem o aumento que espera e deixou de receber durante um ano a aposentadoria. Se ela deixou de receber durante um ano uma aposentadoria de R$1.000, com o 13º, essa pessoa deixou de receber R$13.000 durante o ano. 12 meses mais o 13º, a base de R$1.000 são R$13.000. E aí então, essa pessoa, se fizer um cálculo dos 13.000 que ela deixou de receber pelos R$50 que aumentará a sua aposentadoria depois de 12 meses, ela vai demorar 21 anos e 8 meses para recuperar aquilo que deixou de receber, sem computar o que ela ainda teve que pagar. É um exemplo aqui, apenas para a gente ter uma ideia de como funciona e a pessoa definir se de fato ela quer mesmo ter uma aposentadoria sem fator previdenciário, se vale a pena esperar ou não para ter um benefício. Muitas vezes não vale a pena. É melhor ter uma aposentadoria menor e receber por mais tempo do que uma aposentadoria maior recebendo por menos tempo. E olhe lá se não esperar e ainda na hora de requerer aposentadoria vai ter novas regras e nós sabemos que isso pode acontecer. Bom, a partir daí então nós temos que pensar, já pensando na regra nova, eu fiz um esquema aqui para que o trabalhador possa então definir se é hora ou não é hora de requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Tem gente aí fazendo as contas de idade mínima, de tempo de contribuição, para saber se vai escapar da reforma da Previdência Social. Tem muita gente aí com um olho no peixe e outro no gato. E olha só, vamos pensar. Um trabalhador, ele pode se aposentar? Se a resposta for sim, qual é a próxima pergunta que ele deve se fazer? Eu tenho pontos para ter uma aposentadoria integral? Se a resposta for sim, não tenho o que pensar. É apenas tomar os cuidados adequados de um planejamento de aposentadoria, agendar um benefício na Previdência Social, ir lá e solicitar a aposentadoria. Mas se ele não tem pontos para ter uma aposentadoria integral, aí então a gente sabe que ele tem dois caminhos. Ou ele vai esperar as novas regras, ou então ele não vai esperar as novas regras. Se ele não for esperar as novas regras, ele vai ter uma aposentadoria com fator previdenciário. E neste caso, o valor do benefício pode ser reduzido em até 10, 20, 30, 40, 50%, dependendo da idade que o trabalhador possui. E neste caso, então, ele tem que fazer muito mais cálculos. Agora, se ele não for esperar,
e vai ter a nova regra de cálculo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um cálculo de uma pessoa, de um homem, que tem 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, que é normalmente a regra que geram aposentadorias no Brasil. Homens normalmente se aposentam em média com 53 anos no Brasil e tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Neste caso, a aposentadoria cai muito em razão do fator previdenciário. Mas se ele esperar a nova regra, completar os 55 anos de idade, que será a idade mínima para a aposentadoria, e vai ser progressivo isto também, e aplicar um novo percentual de cálculo, ele terá 2, 3, 4, no máximo 4 anos depois, uma renda maior do que ele teria com a regra atual. É um exemplo para mostrar que essa reforma da Previdência não é sempre que vai prejudicar o trabalhador. Em algumas situações, ela beneficia o trabalhador. É óbvio que ele vai ter que retardar um pouco o requerimento da aposentadoria, porque ele vai ter o benefício um pouco mais adiante. Mas se é uma pessoa que pensa em ter um benefício bom para o resto da vida, esse planejamento pode de fato ser a diferença de uma garantia de uma aposentadoria maior no final da vida profissional. E aí então nós temos praticamente uma regra matriz para solicitação dos benefícios da Previdência Social. Mas voltamos lá, a pessoa não pode se aposentar? Bom, se a pessoa não pode se aposentar na Previdência Social, então o caminho que ela tem é planejar. E aí, todo dia é importante, todo ano é importante. O resgate do passado é importante para que essa pessoa tenha um planejamento adequado de aposentadoria. E aí, então a gente sugere que ela faça a recuperação do tempo de serviço, fazer um cálculo do pedágio, né? Porque com a nova regra as pessoas teriam, se for aprovada, como tem o texto base lá no Congresso Nacional, que cumprir um pedágio de 30% do tempo de serviço que falta para se aposentar, ou faltaria para se aposentar, quando a regra for aprovada, né? E neste caso, então, a pessoa terá que fazer cálculos do valor do benefício e definir exatamente o que ela vai querer para ela. Bom, a partir daí, então, a gente tem que pensar nessas pessoas, né? Como nós vamos tratar com estas pessoas e o que ela deve fazer para ter um planejamento adequado na aposentadoria. Observar as regras de transição, os direitos adquiridos, lembra, né? Um olho no peixe e olho no gato. Então, vamos falar então do pulo do gato para essas pessoas que querem fazer um planejamento previdenciário, né? E aí a gente sugere que ela faça um diagnóstico previdenciário, né? É um serviço que a gente criou justamente para que a pessoa possa ter um roteiro de recuperação do tempo, um roteiro para o planejamento da aposentadoria e saber exatamente o que ela deve fazer. Nós vemos todos os dias, né, um monte de gente em dúvida. Quanto que eu pago de contribuição por mês? Vale a pena aumentar essas contribuições? Às vezes, a redução da contribuição não prejudica o valor da aposentadoria. E também é importante saber que muitas pessoas podem fazer um cálculo e continuar contribuindo com base na média que está pagando, justamente para não jogar dinheiro no lixo, ter um planejamento adequado e conseguir também uma aposentadoria saudável. Então, nós sugerimos que a pessoa comece o planejamento dela pegando no INSS um documento chamado CNIS, né? Esse documento pode ser retirado da própria casa, através do site da Previdência Social, com um telefonema por 135 ou em qualquer agência da Previdência Social. Aquelas pessoas que são correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal podem obter este documento no caixa eletrônico ou pelo próprio celular. E aí então a pessoa já tem todas as contribuições que ela fez durante a vida, ela sabe quais foram seus contratos de trabalho, ela pode apurar se existe algum espaço de tempo de contribuição para ser recuperado. Enfim, ela vai ter uma ideia de tudo que está regular na Previdência. Mas pode ser que tenham muitos períodos que não estão no CNIS. E cuidado, tem até períodos que não é do segurado que está no CNIS dele.
Isso pode, de fato, trazer uma vantagem, mas ao longo do tempo o INSS pode fazer uma revisão nessa aposentadoria e até cancelar o benefício. Porque na Previdência existe um monitoramento operacional de benefício, no qual o INSS, no prazo de 10 anos, continua analisando o benefício, mesmo que ele já foi concedido. Então é importante que o segurado faça tudo certinho e não tente levar vantagem ali, como uma lei do Gerson, para saber que ele tem vantagem agora, mas depois ele pode ser prejudicado. Bom, a partir do momento que tem o CNIS na mão, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o próximo passo é fazer um cálculo do tempo de serviço. E aí começam os problemas, né? Porque vai ter que fazer uma simulação de cálculo e as pessoas entram no site do INSS. Lá tem um aplicativo em que a pessoa pode fazer a contagem de tempo de serviço. Mas esse aplicativo ele é tormentoso, né? Porque a pessoa ela entra, digita todas as informações e amanhã, se ela quiser incluir mais um período ou corrigir um período errado, se ela entrar de novo no site da Previdência, todas as informações ficarão perdidas. Ela tem que começar a digitar tudo de novo. Nós criamos um aplicativo chamado www.tempodeserviço.com.br, serviço sem o cedilha, né? No qual a pessoa pode digitar todas as suas contribuições, fazer o cálculo do tempo de contribuição e saber quanto tempo de serviço tem e quando vai se aposentar, inclusive quantos pontos tem. Então, www.tempodeserviço.com.br. E além dessa vantagem em relação ao site do INSS, você não tem que digitar tudo de novo, tente converter o tempo de serviço insalubre, perigoso e penoso no site de contagem de tempo de serviço do INSS. Não faz. Neste aplicativo é possível você fazer a conversão de tempo e obter o adicional de 20% para as mulheres e 40% para os homens. Isto pode ser a salvação da antecipação da aposentadoria, chegar nas regras de pontos ou até mesmo aumentar o valor do benefício para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Vamos falar já dos aposentados e da desaposentação. Bom, a partir do cálculo de tempo de serviço, é hora de simular a renda, saber qual será o valor da renda mensal inicial. E o aplicativo do INSS, neste caso, é muito bom. A pessoa pode digitar todos os seus salários de contribuição e simular o valor das aposentadorias que elas terão. E aí, automaticamente, fazer um planejamento. O que o site do INSS não faz, e os funcionários também, e não tem esse tipo de consultoria nas agências do INSS, é o cálculo da renda futura. Lá não se faz um planejamento de como a pessoa deve contribuir, como ela deve pagar as contribuições, se ela tem que pagar 11%, 20%, se ela pode ter uma redução da contribuição do salário mínimo ou até o teto da Previdência Social, ou estabelecer uma média para que não haja perda da média conquistada até o presente momento. Então, essa simulação de renda futura, o INSS não faz, o site dele não faz. Aí seria o caso de consultar um profissional para poder fazer uma simulação e definir se a pessoa vai ou não ter que escolher outro tipo de financiamento pessoal para ter uma garantia de aposentadoria boa depois da vida profissional. E aí então é hora de aplicar as regras, né? Porque você pode ter uma previdência complementar, pode ter um PGBL, um VGBL, né? Isso ajuda também na questão tributária, ajuda na questão de investimento, enfim, uma previdência complementar aberta é muito bom, mas também tem que ser muito bem definida. Nós sabemos, por exemplo, que o VGBL e o PGBL, dependendo da forma de declaração do imposto de renda que a pessoa faz no ajuste anual, simplificado ou completo, é muito importante e tem muita gente jogando dinheiro fora, deixando de usufruir dos descontos que a Previdência Complementar oferece ao escolher um produto inadequado para investir. Então, aí é a hora da gente, depois de simular a renda, aplicar as regras, né? Saber qual a aposentadoria que a pessoa vai solicitar, se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, com ou sem fator previdenciário, se vai esperar a aposentadoria por idade,
né? Se a pessoa tem alguma deficiência ou não que possa antecipar esta aposentadoria, enfim, existe uma série de regras que as pessoas têm que observar na hora de fazer o cálculo do valor do benefício. Bom, e a partir daí, então, a pessoa pode ter uma garantia de que ela cumpriu todos os requisitos básicos para ter um planejamento adequado e, com certeza, não terá surpresa no futuro. O grande problema não é a pessoa ter uma aposentadoria baixa, porque quase todo mundo vai ter uma aposentadoria baixa. O problema é ser surpreendido com essa aposentadoria baixa quando você acha que é uma aposentadoria alta. As pessoas estando cientes desde há muito tempo antes da aposentadoria de quanto vão receber, dá para que elas possam fazer um planejamento adequado e saber como vão ter a seu futuro depois da vida profissional. Bom, e para a gente concluir, nós temos que falar daquelas pessoas que já se aposentaram, aquelas pessoas que quase todos os dias recebem uma cartinha em casa falando: olha, você tem direito à revisão na sua aposentadoria está defasada, manda um dinheirinho para mim que eu corrijo o valor da sua aposentadoria. Cuidado, não caia em promessas desse tipo de natureza. Não tem milagre para revisão de aposentadoria. A sugestão para que as pessoas façam uma aposentadoria é primeiro entrar no site do INSS ou ligar no 135 e agendar um dia para ir lá na Previdência pegar a cópia que deu origem à aposentadoria do segurado ou da pensão por morte se for um pensionista. Com base nesses documentos em mãos, o segurado pode então analisar e verificar se a aposentadoria foi concedida de forma adequada ou se existe algum erro para calcular o valor do benefício. E aí, então, recuperar uma reclamação trabalhista que não foi incluída na aposentadoria, a questão de uma atividade insalubre, perigosa e penosa que não foi incluída no cálculo do valor do benefício, nem na conversão do tempo de serviço. Para aquelas pessoas que exerceram atividade em serviços públicos, os adicionais de tempo de serviço, quinquênio, sexta parte, adicionais de insalubridade, adicional de periculosidade, muitas coisas podem ser corrigidas na aposentadoria para aumentar o valor do benefício ou até mesmo trocar a espécie de um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para uma aposentadoria especial ou uma aposentadoria por idade, inclusão de tempo de contribuição para chegar nos pontos. Mas o caminho é primeiro pegar um processo no INSS, analisar os cálculos. Se tiver dificuldade, procura um profissional. Ele pode te orientar como fazer esses cálculos, verificar se tem alguma coisa errada que serviu para reduzir o valor das aposentadorias. E aquela regra de voltar a contribuir para aumentar o valor da aposentadoria, que é a troca da aposentadoria, a desaposentação, o Supremo Tribunal Federal já disse que não é aplicável. A pessoa não pode aposentar, depois continuar contribuindo e usufruir dessas novas contribuições para aumentar o valor da aposentadoria. Isso já está selado pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem como fazer a desaposentação. Bom, enfim, a gente chega ao fim da nossa explanação. Eu quero agradecer novamente ao Cobicom para o convite que me foi feito e deixar aqui para vocês o meu endereço eletrônico, onde nós vamos postar naturalmente essa palestra, embora ela está em todos os canais, e vamos também aqui deixar o meu e-mail, hbjr de Hilário Bock Júnior, @bocadvogados.com.br, para que vocês possam, se for o caso, solicitar alguma dúvida, pedir informações sobre a apresentação que nós fizemos aqui, ou até mesmo nos convidar para outras palestras. Enfim, a gente está disponível aqui no nosso endereço. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que deram de explicar para vocês algumas situações de previdência social e me colocar à disposição. Muito obrigado.